Boa noite, professor. Parabéns pelo seu dia, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor possa te cobrir de bênçãos. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Amém, Francisco. Tudo bem contigo? Joia. E aí, teve bolo por aí? Não, moça, aqui as vacas estão meio magras, viu? Tá meio magra? É, É, mas, mas... mas a mulher saiu ali com a minha irmã. Eu tô achando que elas estão querendo aprontar alguma, sabe? Eita, tá certo. Se só precisar parar a aula mais cedo hoje para o senhor se degustar aí, ó, o senhor tem direito, Ah, fique à vontade, hein? pois é, Francisco, eu tô achando que vai ter que fazer isso, viu? Tá certo, tem que É, aproveitar, ué. pois é, os netos, rapaz. Neto acaba vindo para cá também. Tá E certo. aí, é, É, bom demais, professor. Eu quero chegar na idade do senhor com a vitalidade que o senhor tem e pelo menos um terço do conhecimento que o senhor tem também, né? Porque ah, ô, Francisco, eu fico aqui contando os dias, né? Meu pai está com 93, fez 93 agora. eita, rapaz, ô E benção. eu estou com 66 hoje, com cara demais, e talvez com a energia que meu pai só foi perder lá pelos 80, sabe? Então, É, eu estou me sentindo assim já, é, em relação a ele, um perdedor, né? Mas eu espero que Deus vá prolongando esses dias, porque a gente diz que não tem medo de morte, que está pronto, mas a verdade é que quanto mais tempo demorar, melhor, né, Francisco? melhor, né? Ninguém quer antecipar, né, pastor? Ninguém quer passar na frente É, dessa fila, né? não, eu tô dando passagem, viu? Essa fila ninguém quer passar na frente, É, né? não. Ah, tá É, certo. Ai, pois é, eu também falo assim, pastor, mas meu pai completou 60, 62, é, 62, 63 esse ano em março, ah, e se eu olhar para ele assim, só fala que ele não tem 63 anos. é, Novão, mostra ser novão mesmo. Esse dia mesmo, que ele veio início do mês passado, ele veio no mês passado e voltou início desse mês agora. Veio buscar minha mãe que estava aqui. é. E aí, quando ele chega aqui, meus tios ficam pegando no meu pé. Rapaz, mas seu pai tá mais novo que eu sei. Como é que faz, hein? Quem que é o pai, quem que é o filho aí? Quem que é É, o pai, quem que é o filho aí? Falei, pois é. ele não tem as preocupações que eu tenho, né? Lá na roça, de boa, não tem as preocupações que eu tenho, por isso que ele não tá velho igual eu, ué. Tá vendo? É isso mesmo. Ué, desse É, modelo. Preocupação faz a gente ficar velho. faz, envelhece rápido. Rapaz, você pensa que não, você já tá de Boa noite, meio-dia para professor. tarde, que nem dizia meu avô. É. Olá, Breno, tudo bem? Boa noite, professor. Bom, você, Breno? Primeiramente, feliz aniversário. Ora, ora, ora. De vez em quando é Que bom dia, fazer aniversário para a gente lembrar que está vivo, né? que dia que a gente leva o bolo aí pro senhor? Olha, eu espero que ainda chegue bolo por aqui hoje, mas a geladeira está vazia. É, então vai dar, ué. Olá, Boa noite, Paulo, tudo professor. bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, viu, professor? Deus abençoe grandemente, continue abençoando grandemente sua vida em todas as áreas.
O áudio do senhor está fechado, professor. Oi, eu respondi para você, Paulo? Ou estava fechado aqui? Estava Estava fechado o fechado. áudio. Ô, Paulo, obrigado pelas palavras, Paulo. Um abraço, pastor. Valeu. Valeu. Obrigado. Hein, Francisco, mas quando eu tinha meus 40 anos, meu pai estava bem mais novo, a gente saía junto, ninguém acreditava que ele fosse meu pai. Ele É envelheceu. igual, é igual Ele meu caso. perdeu um pouco mais do vigor depois dos 85, 80, 85 anos, sabe? É. Mas aquele tipo de saúde a gente não tem mais, não. Professor, meu vô, pai da minha mãe, com 82 anos de idade, ele trabalhava na roça. Aí, ó. Ele trabalhava na É, roça. Eu falava para ele, vô, eu queria chegar pelo menos na metade da cidade do senhor com esse vigor que o senhor tem. Ele trabalhava na roça assim, e você pensava que era um caboclo novinho. não, esse trabalho de roça é muito pesado, Pois é, puxado. rapaz. É. Hoje em dia, o povo de hoje em dia não consegue sobreviver igual os de antigamente que vivia 90. Minha bisa, no caso, vó da minha mãe, viveu 99 anos. Aí, ó. Até Ah, os, no- Até os 96, ela fazia de tudo, cuidava dela mesma, é. fazia de tudo dentro de casa. Depois que ela foi decaindo, foi ficando mais doente. Bom, pelo que você está falando, você tem aí um histórico positivo, né? Vamos ver se Espero que repete eu com você. sobreviva. Pois é, espero, né? Espero pelo menos isso aí, eu tenha pegado de herança, né? Tá vendo, rapaz? Espero que pelo menos isso aí eu pegue de herança, professor. Quem sabe você chega lá aos 101, 102, né? Oh, meu Deus do céu. Hum, Mas a Bíblia fala que depois de 80 é só canseiro e fadiga, e aí fica difícil, né? Hoje a canseira e fadiga está começando mais cedo, Francisco. Pois é, verdade, verdade. A geração McDonald's de pizza, né? Pois é, não, não dá conta não, Paulo. Oi, professor, boa noite. Feliz Olá, aniversário, Arthur, tudo professor. bem? Muitos anos de vida. Ok, obrigado, Arthur. O Arthur é nosso mascotinho aí, né? Menino novo, Eu acho que o Arthur é o mais novo da turma aí, né? é o mais novo, acho que ele é mais novo que o Breno. É como se fossem nossos filhos, né, Paulo? Eu acho que não tem o Verdade, que professor. cortar de mim, né? Você tem filho, Paulo? Tenho duas meninas. Uma está com 28 e a outra está com 25. Aí, ó. Certamente que o Arthur e o Breno não chegaram ainda nessa idade. Ô, São Rodrigo, bem novos, né? tudo bem, Rodrigo? O cara tá apurado ali, ué. Ah, Hoje. meu mouse tinha sumido, professor. Ah, Meu mouse sumiu. Até mais, sim, vai com Deus. Mas como que você está, pastor? Graças a Deus está tudo bem por aqui. A semana foi de muito trabalho. Cheguei é? correndo aqui para a aula. Ah, imagino. Eu não aguento esse ritmo agitado mais, não. Ah, não, mas é Vi o que eu demais estava na falando vida. com o rapaz que me ajuda aqui no escritório. Falou, ó, essa é a hora da gente botar para moer, porque vai chegar o tempo que o cansaço vai bater mais forte. E aí? É, Agora é a hora verdade. da gente, agora é a hora da gente encher os celeiros. É, nem que seja de dívida, né, Rodrigo? Não, de dívida não. Vigia, tá amarrado. Tem que encher o celeiro de cereais, de grãos, entendeu? Né? Igual José. Mas assim, agora é a hora de fazer o nosso, Encher como a diz, aljava, né? eu ia A usar aljava mais de.
de flecheiros aí. Eu ia usar mais o jargão brasileiro mesmo. Agora é hora de nós fazer o nosso pé de meia. É, não se esqueça da Previdência. Não se Não, esqueça da Previdência. é isso aí, é isso aí. Só que assim, eu sou meio contra a previdência privada, porque ela praticamente não dá retorno, né, de juros e tudo mais. Ela tem o crescimento pequeno. Então, eu faço a minha previdência por outras formas que dão uma rentabilidade maior. Então, a rentabilidade da previdência não me atrai muito. Mas a gente É, faz aqui e consegue controlar bem aí, trabalhando a minha previdência, da minha família, com outras formas de investimento. ok. E trabalhando muito, né? Trabalhando muito É, para conseguir é. encher a aljava. Mas amém, pastor. Vou parar de enrolar o senhor. Pode seguir a aula aí. Fala, Genival. Genival está com a cara meio desanimado hoje. Ô, Francisco, dá um ânimo aí nesse caboclo. Boa noite, O Genival, colegas. o Genival tá pensando ali, professor, o que que ele vai fazer com o dinheiro que ele ganhou hoje. Por isso que ele está muito pensativo ali. Ele deve estar pensando, Ah, eu vou aplicar um pouco aqui, um pouco ali, para não ficar tudo junto num lugar só, né? Ô, Então, é. Genival, é falta de Pix? Eu vou deve te ser isso passar que o ele está meu. pensando. Rapaz, até que o Francisco parece que adivinhou, rapaz. O bicho está fazendo curso de adivinho, porque eu não sei o que eu vou fazer com tão pouco dinheiro para tanta conta. Esse que está me quebrando a cabeça aqui. Pastor, feliz aniversário para o senhor. Tudo de bom. Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém, obrigado. Ok, minha gente. Olha, eu hoje não sei se consigo ir muito longe na aula, porque tem os parentes Vai comer o aqui. churrasco depois, né? Não, acho que não vai chegar para tanto, não. A pizza do Carrefour eu já guardei ali para mais tarde. Mas daqui a pouco meus netos chegam aí vira uma zoeira só. Mas vamos pelo menos na primeira parte da aula e ver até onde eu dou conta de ir aqui, tá bom? Muito bem. Tá Ah, tranquilo, professor. Hoje é seu dia, tá tranquilo. ah, Professor, eu até concordo assim do senhor ter passar uma matéria, assim, uma atividade para a gente resolver depois e te mandar e já eliminar a aula de hoje. Assim, é só ideia, entendeu? Tô brincando, professor. umas ideias boas, viu? Eu tô brincando. A aula do senhor é muito importante, tá? Não leva a Ah, sério, não. muito bem, gente. Eu vou chamar vocês para ler o Salmo 139. 139. E eu vou aventurar aqui uma leitura na Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém. Vamos ver como ela traduz aqui este salmo. Ela faz uma tradução por métrica, por versos, versos de 5 e 6, 4, 5, 6. Vamos ver como faz aqui. O assunto que nós tratamos na primeira aula e que vamos dar continuidade hoje é a respeito do Espírito Santo. Então, se vocês chegaram a abrir o grupo, tem 2 textos lá no grupo que é para cobrir um pouco esse conteúdo da aula de hoje. Ah, desligar o celular aqui. O, o primeiro texto, eu preferi
procurar uma outra sistemática mais histórica e deixar o texto do Erickson para vocês fazerem uma leitura assim mais tranquila. Eu peguei o livro do Alistair McGrath, esse livro de Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. O Alistair McGrath é um teólogo britânico, traduzido pela Vida Nova e pela Shed, e ele escreveu uma sistemática tentando abordar também o aspecto do desenvolvimento histórico de cada doutrina. Então, para a doutrina do Espírito Santo, eu achei que ele traça um desenvolvimento interessante, se bem que a parte histórica que ele faz, eu não coloquei aí, porque acho que fica meio fraco. Simplificou demais a parte histórica do pentecostalismo. E eu acho que o pentecostalismo, como eu já falei na aula passada, ele precisa de um estudo um pouco mais desapaixonado, para que a gente possa entender melhor o significado dele e a sua razão de ser na história da igreja. Então, o pentecostalismo tem sido tratado com muita parcialidade, com muita paixão, muitas vezes com muito preconceito, e às vezes com um zelo doutrinário da parte de alguns que impede de se ver o lugar importante que o pentecostalismo tem na virada do século XIX para o XX e no resgate, vamos dizer, do impacto evangelístico que ele representou e que ele levou, inclusive, denominações históricas a praticar, que já tinha perdido. Então, eu acho que nós temos que resgatar um pouco isso, reconhecer o lugar importante que o pentecostalismo precisa de ter no quadro geral da história do cristianismo. Por isso, o Alistair me pareceu um pouco fraco. E aí eu prefiro olhar através de outros autores. Eu tenho um outro texto que talvez eu compartilhe com vocês, pelo menos alguma coisa dele, que é do James Dunn, que é um outro teólogo britânico também, a respeito do Espírito Santo, que dá uma outra visão, mas, de forma geral, eu acho que o papel mais importante que o pentecostalismo ocupa no cristianismo é, sem dúvida, o missionário. E o resgate para o cristianismo daquela visão derrotista que acabou por influenciar boa parte das igrejas na Europa, nos Estados Unidos, e que fazia pensar que o cristianismo estava chegando ao fim. Fazia pensar que, de fato, os filósofos ateus que previram, ou que pelo menos prognosticaram o fim do cristianismo, a ponto de, na década de 50 e 60, se falar da morte de Deus,
e um livro que marcou época naquele período foi um livro de um holandês que o título era Igreja Túmulo de Deus. Então, eu acho que a reflexão sobre o pentecostalismo não pode ser só uma reflexão doutrinária. Ela tem que ser uma reflexão que analise a presença do cristianismo no mundo e digamos, a visão que o mundo secular tinha de igreja e que teve que depois repensar o lugar da religião no mundo. O século XIX, e depois com as duas guerras mundiais em sequência, acabou trazendo para a Europa, para os Estados Unidos, para o mundo intelectual e cultural, de uma forma geral, a ideia de que a religião não sobreviveria. A religião iria esgotar todas as suas forças e, por fim, morreria. E nós estaríamos, então, no mundo pós-cristão, ou no mundo pós-religioso. E, de fato, o que aconteceu foi o contrário, porque este movimento de explosão religiosa, ele vem quase que, não digo exclusivamente, mas com muita força, pela vertente do pentecostalismo. Agora, eu também faço uma análise do pentecostalismo, e eu já citei aqui na aula passada o livro Templo Teatro, do querido pesquisador, o nome dele sempre me falha, Templo, Teatro e Mercado, que é uma análise de uma outra forma de pentecostalismo. Esta outra forma de pentecostalismo ela é complicada, ela traz um alinhamento da religião com o capitalismo que é como se fosse um coice dado neste grande movimento pentecostal, porque leva o desenvolvimento do pentecostalismo para uma outra onda. Eu não sei se seria correto dizer isso. O Peter Wagner tem umas ideias a respeito disso, e o Alistair McGrath, ele aproveita exatamente o Peter Wagner para fazer a análise do pentecostalismo, e eu não considero essa análise do Peter Wagner uma análise científica e histórica, ela é mais uma análise entusiasta e doutrinária, ou hermenêutica. Isso não é por aí que a gente vai compreender o fenômeno pentecostal. Então, o que vai acontecer é que este tratamento do movimento pentecostal por ondas dá a impressão de que a última onda ela anula as ondas anteriores. E eu não vejo assim. Eu vejo a primeira onda pentecostal ainda muito forte em muitos países, consolidada pela institucionalização, especialmente das igrejas Assembleia de Deus, a Igreja de Deus, e outras igrejas históricas do pentecostalismo histórico, e a segunda e terceira ondas, que a gente chama de movimento neopentecostal, especialmente a terceira onda, ela já não é mais uma onda de impacto religioso, ela é uma onda de impacto de mercado.
E ela não é mais caracterizada pelo aspecto doutrinário, pelo contrário, ela está muito aliada à pós-modernidade, onde a verdade já não tem mais referencial absoluto, onde as escrituras já não ditam mais a doutrina da igreja. Elas inventam, elas floreiam, elas criam narrativas que se sobrepõem às escrituras. Então, é o problema da guerra espiritual das décadas de 80 e 90. O Peter Wagner se empolgou muito com o movimento de guerra espiritual. E ele dizia que aquilo era a terceira onda, um movimento de guerra espiritual e de milagres, que foi uma vertente importante na África, principalmente, mas que não caracteriza, de forma alguma, esse pentecostalismo consolidado, que já está institucionalizado e está já, digamos assim, garantido pelas igrejas pentecostais que se institucionalizaram e que são mais comunitárias. O neopentecostalismo não tem natureza congregacional. As Assembleias de Deus ainda têm, a Igreja de Deus tem, as igrejas pentecostais históricas têm, as igrejas que saíram do movimento de renovação espiritual ainda têm, ou seja, batista, ou presbiteriana, ou luterana, ou episcopal. Então, há diferenças muito significativas que a análise que se faz do movimento pentecostal pela vertente do Peter Wagner, por exemplo, não dá conta de explicar. Então, essa ressalva eu estou fazendo para mostrar por que eu não coloquei o texto da análise histórica do Alistair McGrath para vocês. E se vocês querem compreender o movimento pentecostal histórico, vão ter que procurar em outras fontes. Bem, a gente pode voltar nisso em outro momento, tá bom? Mas isso para dizer que nós vamos dar continuidade, então, ao estudo da doutrina do Espírito Santo. Os dois textos que eu coloquei lá no grupo são para abrir caminho para isto. O do Alistair McGrath, por causa da apresentação da doutrina a partir de um desenvolvimento mais histórico e a partir da doutrina da Trindade, que é o próprio Espírito Santo, não pode ser compreendido fora do seu lugar originário, que é a doutrina da Trindade. E parece que o Peter Wagner e outros que divulgam essa terceira onda do movimento pentecostal e se esquecem de que o cristianismo ele é essencialmente o resultado de uma confissão de fé, de um aspecto doutrinário. E se nós não compreendemos que a doutrina do Espírito Santo, que é o carro-chefe do movimento pentecostal, que essa doutrina precisa estar atrelada à doutrina da Trindade, nós vamos criar, então, um desequilíbrio na doutrina de Deus. E nós vamos ter aí digamos, um inchaço da doutrina do Espírito Santo. E nós vamos ter aí, então, um tipo do livro que eu já citei na aula passada, que é o Século do Espírito, né? Onde parece que Deus, ele só é visto na obra missionária e na obra da igreja por meio do Espírito Santo. E isso não é verdade. A Trindade, a doutrina da Trindade é uma doutrina que você não pode esticar uma de suas partes para explicar uma manifestação histórica da igreja. A doutrina da Trindade não se submete a isto. Por isso que nós temos que estudar a doutrina da Trindade à luz da Escritura e a doutrina do Espírito Santo à luz da Escritura e não à luz de movimentos históricos. Porque os movimentos históricos eles são dialéticos, são sociais, e eles são sempre movimentos que funcionam em sua elasticidade.
Então, se quer, digamos, produzir um efeito contrário, você tem que exagerar o polo oposto para poder, então, fazer o combate. Então, a doutrina do Espírito Santo, ela tem que ser reinserida. Eu vou usar essa palavra com muito cuidado, mas com muita ênfase. Reinserida na doutrina da Trindade. Nós não podemos ter uma doutrina do Espírito Santo autônoma. Como se o Espírito Santo fosse agora, então, o carro-chefe da igreja. A doutrina que a igreja crê e o que a Escritura ensina é de uma concomitância de atuação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Mesmo que a gente fale da dispensação do Filho no Novo Testamento, você não pode desvincular esta encarnação da obra do Espírito Santo na realização da encarnação. Porque a encarnação começa com o Espírito Santo, termina com o Espírito Santo. As pessoas da Trindade não trabalham isoladamente. Por isso que a explicação que nós temos que dar a respeito da doutrina do Espírito Santo não pode chegar ao nível que muitos movimentos pentecostais chegam, muitos movimentos carismáticos, católicos ou luteranos ou episcopais chegam, de criar um tipo de dispensação do Espírito. E que agora não se fala em outra coisa. Não se fala em outro aspecto da Trindade, que não o aspecto da obra e dons do Espírito Santo. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso porque isto contraria o equilíbrio interno equânime da doutrina da Trindade. E aquilo que, que a Bíblia ensina a respeito do trabalho conjunto, harmônico da Trindade nas Escrituras, na vida de Israel, na vida de Jesus e dos apóstolos, na vida da igreja primitiva e as promessas para a igreja pós-apostólica. Ok. Vamos à leitura do Salmo 139, para esfriar um pouco esse clima. Faço a leitura aqui na Bíblia de Jerusalém. Salmo 139. Esse salmo, ele é identificado como sendo do mestre de canto de Davi. Portanto, ele é um salmo de Davi para o mestre do coral de Israel. Yahvé, tu me sondas e conheces. Conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe penetras o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Yahvé, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim colocas a tua mão. É um saber maravilhoso e me ultrapassa. É alto demais. Não posso atingi-lo. Para onde ir? Longe do teu sopro. Para onde fugir? Longe da tua presença. Se subo aos céus, tu lá estás. Se me deito no Sheol, aí te encontro. Se tomo as asas da alvorada para habitar nos limites do mar, mesmo lá é tua mão que me conduz
e tua mão direita que me sustenta. Se eu dissesse, ao menos a treva me cubra e a noite seja um cinto ao meu redor. Mesmo a treva não é treva para ti. Tanto a noite como o dia iluminam. Sim, pois tu formaste os meus rins. Tu me teceste no seio materno. Eu te celebro por tanto prodígio e me maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias até o fundo do meu ser. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito em segredo, tecido na terra mais profunda. Teus olhos viram o meu embrião. No teu livro estão todos escritos, os dias que foram fixados, e cada um deles figura. Mas, a mim, que difíceis são teus projetos. Deus meu, como sua soma é grande. Se os conto, são mais numerosos que areia. Se termino, ainda estou contigo. Ah, Deus, se matasses o ímpio, homens sanguinários, afastai-vos de mim. Eles falam de ti com ironia, menosprezando os teus projetos. Não odiaria os que te odeiam, Yahvé? Não detestaria os que se revoltam contra ti? Eu os odeio, com ódio implacável. Eu os tenho como meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece minhas preocupações. Vê se não ando por um caminho fatal e conduze-me pelo caminho eterno. Amém. Muito bem. Vamos ter uma oração e se alguém tem algum pedido, alguma coisa que queira compartilhar para que possamos orar, fique à vontade agora, então. Eu gostaria que orasse pelos jovens da PIB Vera Cruz. Nós estamos no meio da juventude e eles estão bem, com bastante ânimo. Que o Senhor possa ter misericórdia e dar a nós a vitória. Amém. A PIB de Vera Cruz é a Igreja da Luciene, também do Francisco. E o Genival, não sei onde está. Onde está, Genival? Não está mais, não. Estou aqui no Solange Parque, pertinho também. Solange Parque, pertinho também. É. Ok. Vamos Que orar é pela eu, juventude. que é eu, a Luciene e o Aleph, só que o Aleph não entrou aqui na. O Aleph não chegou ainda. Mas daqui de Vera ok. Cruz é eu, a Luciene e o Aleph. Muito bem. Que bênção. Algum outro pedido de oração? Eu quero aproveitar. A Eliane falou que eu estava na minha cabeça, né? De oração pela juventude, né? Esse mês é o mês da juventude. Ontem, domingo, foi o terceiro domingo, né? A gente considera como o dia da Juventude Batista. E é tão difícil a juventude hoje permanecer firme no caminho, né? Não é fácil. Domingo próximo eu estarei trazendo uma mensagem para a Vitória, justamente voltado para a juventude, né? Pediram aqui eu encontro lá, pediram me trazer uma mensagem, pedindo a Deus que me dê uma palavra que possa animar, que possa realmente trazer ânimo e disposição para a juventude daquela igreja. Amém. Bairro da Vitória? Isso, pastor José. Pastor José das Graças. Esse mesmo. Leva um abraço meu para ele, viu? Levo sim. Obrigado. Pastor, boa noite. Boa noite, José Luiz. Boa noite aos novos colegas. Eu
Comentei com o pastor no semestre passado e com os colegas sobre o Mateus, meu filho, né? Então, ele havia sido aprovado no concurso dos bombeiros em todas as etapas e, graças a Deus, no dia 5 passado, este mês de agosto, a segunda turma dos concursandos, né, dos concursados, aliás, tomaram posse. Então, essa semana agora é a terceira semana que eles estão, né, 200 e poucos candidatos lá, né, Muito bem, muito sendo adestrados. Essa é a palavra correta, né? É né? adestramento mesmo. Então, essa eu estou colocando em agradecimento, né? Essa informação, Graças a agradecendo, Deus. Uma grande graças a Deus bênção. por isso, né? É. E, então, eu estou muito satisfeito, o Mateus também está, todos nós estamos satisfeitos, né? Por conta dessa bênção de Deus. Não foi fácil, Maravilha. nada é fácil, né? Muito pelo contrário, requer, né? Esforço, né? Com certeza. Mas, graças a Deus, ele está lá e está indo muito bem. Então, é o meu agradecimento, né? E, hoje eu não tenho nenhum pedido a fazer, tem agradecimento. Então, muito obrigado. Amém. Amém. Nosso abraço lá para o Mateus. Obrigado. Daria um abraço nele. Professor, eu gostaria de agradecer e pedir. O João só agradeceu, né? Eu sou pidão mesmo, né? Eu gostaria de agradecer e pedir, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus que levou meus pais em paz, eles estavam aqui comigo. Minha mãe já estava há um tempo aqui comigo, meu pai veio buscar ela, né, lá para o Ceará, e eles chegaram lá sexta-feira da semana passada, chegou bem, graças a Deus, já está lá desfrutando os netos lá. Tava doido, morrendo de saudade dos netos lá, né? Eita, avô é uma doença, rapaz. É, desse jeito. E aí hoje ela me falou que o médico foi no médico, o médico pediu lá uma bateria de exames lá, e ela estava preocupada com esses exames para fazer. Eu falei, não, mãe, a gente vai orar e Deus vai agir e vai dar tudo certo. Mas é só exame de rotina mesmo, né? Porque chega uma idade que fica preocupado, né? Qualquer coisa vai fazer no médico já fica preocupado. Mas que Deus possa abençoar, que dê tudo certo e Pois possa não. estar tudo bem com a saúde dela. Aham. Amém. Ok, gente? Podemos orar, então? Bem, eu preciso agradecer a Deus essa data que Ele me concede, né? De mais um ano de vida. E pedir a Ele para que continue tendo misericórdia de mim e me dando as oportunidades de servir a Ele na, na obra. Não quero parar, não posso parar. Para que eu tenha forças, tenha saúde e, acima de tudo, a plenitude do Espírito para realizar aquilo que é obra de Deus e não obra de homem, né? Muito bem. Nós temos visitado um professor do seminário, pastor Alexandre Willig. Não sei se alguém aqui foi aluno dele, eu acho que não. Ele era o nosso professor de grego e Novo Testamento. E a esposa teve um período longo de enfermidade, ele parou de dar aulas no seminário. E ele está morando ali perto de Bela Vista. Então, fomos visitá-lo. Eu, pastor Roberto, pastor Samuel, depois foi o pastor Aldimar com a esposa. E o encontramos muito triste. Eu fiquei preocupado, sinceramente, com a situação
ele não está necessitando de coisas, ele está muito abatido com a morte da esposa. Isso já tem mais de mês que ela faleceu, ainda é recente também, né? Mas eles tinham um plano, comprar uma chacrazinha ali perto de Bela Vista, lugar bonito, alto. Tinham planos de ter ali uma plantação de hortaliça, um, um galinheiro para poder cultivar as galinhas e ovos, receber os familiares e tal. E a gente conversa com ele, agora eu não sei o que eu vou fazer da vida, porque ele planejou aquilo tudo para poder viver a velhice com a esposa e agora ela partiu. Ela partiu e ele ficou só. Então, eu peço as orações por ele, pastor Alexandre Willig. Até gostaria muito que ele voltasse a dar aulas. Ele, ele conhece totalmente, profundamente o grego. É um professor excelente, de uma metodologia muito eficaz. E eu não sei se ele vai ter forças agora, de repente, se for convidado. Mas, enfim, para que Deus dê a ele um novo alento, dê a ele motivação, dê a ele consolo, para que ele possa ter forças para continuar a vida. Ele tem seus netos, tem 3 filhas, os genros, então, ele atualmente é membro da Igreja Batista no setor Pedro Ludovico. Lembrem dele em suas orações, tá? Qual que é o nome Muito dele mesmo, professor? Alexandre Willig. Ele é um brasileiro, mas a família é da Estônia. E ele é um gringão alto, um coração tamanho da, da, tamanho do mundo, né? Mas a solidão é implacável, né? Os planos vão por água abaixo, aí é difícil recomeçar tudo. Muito bem. Esses dias, eu acho que foi esse pastor mesmo, uma irmã da nossa igreja pediu oração por ele. Ela foi membro lá no Pedro do Vico. Eu acho que é esse. Uhum. Só que ela não chamou de Alexandre, ela chamou pelo segundo nome dele. Eu acho que eles são acostumados a chamar pelo segundo nome, Vic, né? Então é ele Willig. mesmo. Acho que é isso mesmo. Ele era pastor lá na igreja do Crimeia Leste, né, pastor Abelardo? Ele foi pastor lá há muito tempo, depois do pastor Marcos, salvo engano. Eu conheço ele, assim, É. já ouvi pregando, né, muito abençoado. Uhum. Uhum. É. Muito bem. Irmã Luciene, você está na escuta, querida? Ah, então eu vou pedir você para fazer essa oração por nós. Tá ok, pastor. Pai bendito, nós colocamos nesse momento, Senhor, todos os nossos pedidos na tua presença, Pai. Oh, meu Deus, venha visitar esse pastor Felipe. Dê a ele uma nova visão, nova esperança de vida. Venha ser, Pai amado, com a vitória do nosso colega, do filho ter passado no curso de bombeiro. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem sido fiel para todo aquele que nós te pedimos nesse momento também, ó Pai, por todos os jovens que nesse mês de agosto têm feito programas especiais, têm se dedicado à tua causa, Pai. Fortalece. Não permita que eles enveredem pelos caminhos do mundo, Pai, mas que sejam pastores, novas educadoras cristãs, professores, porque a igreja é o agora, Pai. Fica com cada igreja, com cada jovem de cada igreja.
E nesse momento, de maneira especial, meu Pai, eu venho te pedir pelo nosso professor. Oh, meu Deus, nós te agradecemos por mais um ano de vida que ele está a te servir, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado pela sua esposa, obrigado pelos seus filhos, obrigado pelos seus netos, que ele possa ter tudo aquilo que seu coração desejar, Pai. Visita-o nessa noite, meu Deus. Dê a ele aquelas bênçãos mais escolhidas. Que ele esteja visitado pelo teu Espírito Santo, Senhor, fortalecendo cada osso, cada célula, para que ele seja renovado, Pai, para te servir cada vez melhor. Oh, meu Deus, nesse instante, fica com cada aluno de seminário. Nos dê a sabedoria que precisamos para entender os textos sagrados, meu Pai. Fica com as nossas dificuldades, oh meu Deus, de sobrevivência, de saúde. Renova-nos, Senhor, nesse momento, no início do ano, para que possamos seguir esse curso de maneira que possamos te agradar. Fica, oh Pai, com a dissertação do teu servo nesse momento. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, por esse professor carinhoso, estudioso, que tem se esmerado em nos dar o melhor de si. Visita-nos nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmã Luciene. Amém. Muito bem, gente. Eu gostaria de iniciar com Deixa a câmera. um segundo, por favor. Eu queria fazer uma apresentação rápida desse texto do Alistair McGrath. Eu coloquei aí no grupo a parte do livro que vai das páginas. Deixa eu abrir aqui. O livro é este aqui. Ele não tem sido usado como livro-texto nos cursos de teologia, especialmente em seminários ou faculdades batistas, mas ele é um livro de apoio, é um livro de pesquisa, é uma fonte para a disciplina. E ele nos dá uma abordagem que parte da história das doutrinas. E isso é importante, porque as doutrinas elas sofreram muitas vezes percalços, muitas vezes sofreram ataques, muitas vezes heresias que distorceram doutrinas. Então, é importante a gente tomar conhecimento a respeito desse histórico das doutrinas. E a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina muito importante nas Escrituras. No decorrer dos anos da história da Igreja, a doutrina do Espírito Santo vai ter um episódio marcante no segundo século, e depois a doutrina fica como que dormente, diria.
outras doutrinas, talvez por causa de polêmicas teológicas, acabam obtendo a primazia. Como nos 5 primeiros séculos, a cristologia. Depois, na Idade Média, aquele intercâmbio entre teologia e filosofia platônica ou filosofia aristotélica que vão trazer para a teologia o papel que a razão vai desempenhar em toda a Idade Média. A teologia medieval é uma teologia que preza pela aplicação da razão, da lógica, do raciocínio dedutivo ou indutivo, de modo que a teologia da Idade Média é uma teologia muito filosófica. Depois, no período da Reforma, os pontos que foram polemizados estavam relacionados com a doutrina da salvação. Então, você vai ter todo o período da Reforma discutindo a questão do que aconteceu com a igreja, por que ela se corrompeu, que doutrinas ela desenvolveu que estava... Doutrina que estava em... Oi, aqui. Chegou certo. Você quer vir, por favor, lá? Eu vou aqui para me arrastar. E o período depois da Reforma, que a gente chama então de escolasticismo, é um período em que a discussão ficou entre arminianismo e calvinismo. Ora, no final do século XIX, vem o liberalismo protestante, e a discussão, então, muda também para outra ênfase, que é a ênfase da relação da fé com o racionalismo, com a ciência e assim por diante. Veja que a doutrina do Espírito Santo vai ficando como que em segundo plano. Não se fala de Espírito Santo. Depois, nós vamos entrar no século XX com um cenário, né, muito voltado para a discussão a respeito da obra do Espírito Santo. Vamos dizer, essa entrada que se abriu para a discussão da obra do Espírito Santo, ela se deu no momento em que as igrejas, de uma forma geral, as igrejas históricas, não estavam preparadas para isso. E por conta dessa falta de estudos sobre o ministério e obra do Espírito Santo, houve, então, um impacto muito grande do pentecostalismo. Espere um pouco, tá? Espere um pouco, espere. Ó. Espere, vovô. Vovô não pode ir agora, não. Vai lá com a aqui, ó. Você tá muito safadinho, tio. Vai lá, vai. O vovô já vai, eu já vou. Deixa o vovô terminar. Hein? Deixa o vovô terminar. Ele vai te bater. Não. Não tem nada que ele possa ficar aí. Quem tá aí? O Buda tá aí? O Buda deu uma saidinha já já. Quem tá aí? Olha.
35. Ê, professor, os netos chegou. Se eu quiser passar a tarefa para a gente fazer e curtir os netos aí, professor, fica à vontade aí. Pode se retirar, A gente professor. O entende, senhor a gente merece entende. esse dia do senhor. Não, beijo mim. Ajuda a tirar ele. Você consegue? Não, vem cá, beijo mim. Você consegue? Ei, Francisco, é muito neto. E aí? Já entendi. É muita bênção. Vai aproveitar os netos. Hoje é aniversário, a gente festa. Neto é diferenciado, viu? Eu vejo meu pai quando vem aqui, o jeito que ele trata os netos, eu fico pensando, eu não era tratado desse jeito, não. Eu não era tratado desse jeito, não. Neto é diferenciado mesmo, viu? Ele quer que eu saia. O momento é do senhor. Vai curtir os netos. Deixa uma tarefa para a gente. Nós entendemos. Você pode me dar para ele, né? Não tem como ficar essa parte do não, eu tenho que comentar desse jeito. E eu estou sem chave aqui na porta. Desculpa aí, minha gente. Tranquilo. O meu neto é especial. Ele é surdo. E ele fez uma cirurgia de meningite quando tinha 10 meses. E ficou com uma deficiência cognitiva. Então, quando o comportamento dele é totalmente inesperado. Então, quando está tranquilo, a gente vai levando, ele acompanha, enfim. Mas esse horário agora é o horário que ele quer dormir. Então, ele vem aqui para casa, eu tenho que ir com ele para cima da cama, assistir televisão, até que é uma... Fique tranquilo, professor, a gente entende. Eu sei como que é. Fique tranquilo, a gente entende. Pois É bem. momento de curtir os netos agora. No seu aniversário. Mas eu vou dar o panorama do texto aqui primeiro. O histórico da doutrina do Espírito Santo, como eu disse, então, do ponto de vista da história, hein? Não do ponto de vista da Escritura. Do ponto de vista da Escritura, nós vamos ver no próximo texto, que é um texto de dicionário. Mas do ponto de vista da história, nós vamos ter um momento no segundo século de um movimento cristão primitivo, daqueles dias primitivos, chamado de montanismo, onde a doutrina do Espírito Santo vamos dizer assim, a principal doutrina
do movimento. O movimento acreditava que eles estavam entrando no período da dispensação do Espírito Santo. Então, eles viviam em função das manifestações atribuídas ao Espírito Santo. Esse movimento é chamado de pentecostalismo primitivo, porque na história da igreja é o primeiro momento quando um grupo cristão se identifica e é caracterizado com as mesmas linhas de prática religiosa do pentecostalismo do século XX. Depois nós vamos ter os avivamentos históricos. Os avivamentos que começam no século XVIII. E aqueles avivamentos, todos eles, tinham manifestações extraordinárias, digamos assim, atribuídas ao Espírito Santo. Mas o movimento que mais vai sistematizar de uma forma teológica e bíblica a obra do Espírito Santo é o metodismo, do John Wesley. John Wesley e o metodismo vêm de uma herança do puritanismo e do pietismo, e eles constroem, então, aquele movimento de renovação espiritual, de renovação da religião, da igreja, na Inglaterra. E eles criam o metodismo. E o metodismo se espalha, era um braço da igreja missionário, evangelístico, arminiano. E eles, então, espalham os pregadores por toda a América, Inglaterra e América. Aquilo dura mais de um século. E nós temos ali, então, o nascimento de igrejas importantes. A mais importante, sem dúvida, é a Igreja Metodista, das maiores denominações do mundo no século XX. Depois dos avivamentos históricos, que vão desde Wesley, os Whitefields, Edwards, os próprios pregadores, os pregadores de multidão, como o Moody, o Spurgeon. Esses movimentos, com a morte dos seus expoentes, eles ou se institucionalizam, isso significa, ou se tornam igrejas com patrimônio, com membresia e com um projeto, ou então eles dispersam. O que acontece é que, no final do século XIX, início do XX, na Europa, e especialmente na Noruega, na Suécia, nós vamos ter um movimento também parecido com o pentecostal. Na verdade, ali está a origem do pentecostal. A origem. Começam a acontecer reuniões de natureza espiritual, de santificação e de insatisfação com a realidade urbana. Enfim, a igreja passa a olhar ao redor, não é mais uma igreja rural, ela é uma igreja agora urbana. E essa igreja urbana, ela é marcada por trabalhadores, por gente necessitada, por gente que não tem saúde, não tem plano de saúde naquele tempo, né? Não tem assistência médica. E é ali o momento da Revolução Industrial, né? Então, há uma busca pelo poder religioso, pelo poder espiritual, pelo poder de uma vida religiosa que possa suportar esse peso do cotidiano, esse peso da labuta, esse peso da pobreza, esse peso do trabalho. Então, veja que nesses países eram
a, a, a classe trabalhadora era muito penalizada. Veja a situação dos mineiros, né? Que passavam a vida toda em minas de carvão, retirando ali o combustível, né, para a Revolução Industrial, ganhando pouco, insalubridade extrema. Então, isso mexeu com a vida espiritual, isso mexeu com parcelas da igreja significativas, especialmente igreja luterana, igreja episcopal. Você tem um luteranismo muito forte na Suécia, na Noruega, e você tem o episcopalismo muito forte na Inglaterra. Então, por ali começam esses movimentos chamados, então, de movimentos de busca do poder do Espírito Santo. E isso vai movimentar, e vai, de uma certa maneira, renovar as forças de muitas igrejas. Quase que simultaneamente a essa origem europeia, você vai ter, por outro lado, nos Estados Unidos, também o famoso movimento da Rua Azusa, e aqueles pregadores que vinham do avivamento, né, do metodismo, dos batistas, e eles também iniciaram esse movimento de busca pelo poder do Espírito, pelos dons do Espírito, por uma vida sobrenatural. E é nesse clima que nasce, então, o pentecostalismo, porque eles acabaram relacionando esta, que eles chamavam de deficiência da igreja, com a perda do poder do Pentecoste. Como toda a igreja enfatizava a volta ao Novo Testamento, então, o Novo Testamento, a fonte da vida cristã e da igreja, que foi então, buscada agora. E aquilo que aconteceu no Novo Testamento, eles queriam ver acontecendo nos seus dias. Porque, afinal de contas, toda a igreja derivada da Reforma, especialmente batistas, metodistas, que são de uma segunda onda da Reforma, queriam a volta radical ao Novo Testamento, uma volta radical ao cristianismo primitivo. Ora, voltar ao cristianismo primitivo para encontrar lá uma doutrina verdadeira que vai nortear o caminho da igreja, implica também buscar no Novo Testamento as fontes do poder espiritual e da vida espiritual que estava faltando na igreja. Então, o que acontece aí é que nós temos um movimento de repetição, ou pelo menos um mimetismo religioso, né? Através do qual esses grupos, ainda pequenos, querem que as forças, o poder, os milagres, a experiência que eles liam no livro de Atos fosse, então, repetida com eles. Eles queriam isso na prática. Então, este é basicamente o cenário onde nasce esta volta, né, ao Novo Testamento, em busca do poder para a vida cristã, que eles, então, encontram no Espírito Santo. E daí, a doutrina que vai mover a igreja e mover os pregadores é a doutrina do Espírito Santo. Há poucos livros escritos nesse período sobre o Espírito Santo. Os livros sobre o Espírito Santo vão crescer em número a partir, na verdade, da segunda metade do século XX. Segunda metade do século XX, o mundo cristão acorda para o impacto que o pentecostalismo estava produzindo nas comunidades.
nas grandes cidades, especialmente Estados Unidos, depois a América Latina, depois a África. E sempre essas ondas de pregadores de multidões, com ênfase em milagres, em sinais, maravilhas, e no cultivo dessa devoção ao Espírito Santo. E interessante, no final do século XIX, você já vai ter livros tratando, por exemplo, do batismo no Espírito Santo. Apesar de ser um número pequeno de livros, mas indica que era uma preocupação para determinados líderes o surgimento desse movimento pentecostal. Bem, deixa eu ver aqui por onde a gente pode ir para eu liberar vocês. O texto vai tratar de modelos do Espírito Santo. Modelos significam figuras ou comparações ou analogias que se pode estabelecer para poder compreender a pessoa e a manifestação do Espírito Santo. Esses modelos, então, vou passar aqui pelo Espírito como vento. O vento sempre foi uma figura para se referir ao Espírito Santo, não só pela similaridade de nome, porque no hebraico e no grego, espírito é a mesma palavra para vento. Então, a origem dessa nomenclatura, ela é muito interessante. Quer dizer, quando o homem teve que se referir a este Espírito de Deus, ele vai usar, então, uma comparação com um fenômeno da natureza e da vida biológica, não é? Que leva, então, a considerar o aspecto invisível da realidade, o aspecto da força que move a realidade. Então, o vento é uma dessas forças que move a natureza, e o fôlego é este fenômeno que torna a carne viva, o ser humano vivo, é o sinônimo da vida, e é o sopro, não é? Então, por aí, a Bíblia vai pegando, então, estas analogias e estes fenômenos do mundo natural para expressar uma realidade espiritual. Aqui vem um aspecto histórico. O debate sobre a questão da divindade do Espírito foi um debate, então, que começa no século II, ele se estende, e ainda hoje há debates a respeito da situação do Espírito Santo. É uma pessoa? É uma força? Ele é divino? Ele é a pura natureza? A filosofia tem entrado nesse campo, né? A filosofia tem explorado esse aspecto da invisibilidade chamada de espírito para poder, então, explicar a história. O que é a história? A história é o resultado do quê? Só das forças materiais e das forças sociais? O que está por trás disso? O que na verdade, explica que a história tenha uma direção, que ela siga num determinado sentido? Então, a filosofia vai explorar isso também. Bem, esse texto, então, vai tratando disto. A parte que é interessante para nós, porque aqui autores como Agostinho e outros vão tratar dessa matéria já naquele período. Mas interessa para nós especialmente essas funções do Espírito. O Espírito tem estas funções aqui, que eu quero, depois vocês, tendo possibilidade de ler o texto, leia com mais cuidado. Mas
biblicamente falando, à luz de toda a Escritura, à luz de tudo aquilo que nós conhecemos a respeito da ação divina sobre a criação e sobre a humanidade. Então, o Espírito fica com a função da revelação, principalmente. Todos os profetas falaram, movidos pelo Espírito Santo, falaram por causa de visões que o Espírito lhes dava. Salvação, porque o Espírito é aquele que vai estabelecer os caminhos para a salvação, as portas para a salvação, etc. A vida cristã é um acontecimento sobrenatural na vida humana, que é, portanto, o efeito da obra do Espírito Santo na vida humana. O Espírito Santo cria uma vida espiritual em nós. Aqui tem uma bibliografia extensa, e a doutrina da Trindade é onde eu coloquei, então, no começo. Entender o Espírito Santo dentro da doutrina da Trindade. Não podemos separar o Espírito Santo da Trindade. Não podemos dar ao Espírito Santo uma autonomia que gere um rompimento na relação interna da Trindade. A Trindade é uma harmonia. A Trindade é um conjunto que é equânime, ou seja, as medidas são exatamente as mesmas nas dimensões das pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, Deus, veja a palavra, Deus é o núcleo. Deus, a divindade, é a substância da Trindade. Nela estão Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aí nós vamos, agora no texto, ver essa questão dos fundamentos bíblicos da Trindade, depois as heresias que acontecem em relação à doutrina do Espírito Santo, especialmente. Bem, esse texto é muito rico, muito importante, né? Tem um gráfico aqui interessante, comparando a abordagem da visão oriental e a visão ocidental sobre a Trindade. E a coisa mais importante aqui é essa palavrinha que vocês estão vendo aí agora, pericorese. Esta é a palavra que vem seguindo os teólogos desde a época de Agostinho, antes dele, Tertuliano, para explicar esta comunhão existente na divindade, essa comunhão de pessoas. Então, a pericorese significa cor, é o núcleo. Então, a divindade tem um núcleo, é o divino, é o eterno, é o onisciente, todos aqueles atributos intransferíveis e que coexistem ou eles coatuam, não é? De uma forma englobante. Há uma comunhão. Peri significa o entorno, significa aquilo que reúne, aquilo que ajunta, aquilo que cria a esfera da atuação nesse núcleo que é a divindade. Então, a pericorese é um tipo de comunhão, é um tipo de comunidade. A palavra que tem sido usada pelos teólogos alemães é a palavra comunidade. A Trindade é uma comunidade. A Trindade é um... Já queremos cantar parabéns. Tá, já vou. A Trindade tem esse aspecto da unidade que é importantíssima. A unidade é importantíssima quando se estuda a Trindade.
E aí vocês vão ter um texto, então, que explica essas questões para vocês, e eu vou voltar a isso na próxima aula, tá bom? O outro texto, não sei se eu estou indo rápido demais, mas é porque eu tô meio apurado aqui hoje. Peço desculpa. Professor, nós temos aniversário do senhor aí. Vai curtir os netos, pastor. Seu aniversário. Ô, Ramon, você aí, hein, Ramon? Você aí, hein, Ramon? Não, eu quero mostrar esse texto aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo localizar ele aqui. Aqui. Eu quero primeiro recomendar esse livro para vocês. Não sei quantos de vocês conhecem. O senhor mandou o texto? Mandei no grupo, viu, Luciane? Ah, tá, estou abrindo. Mas eu mandei só o texto. Essa obra que esse texto aqui contém é um dicionário do Novo Testamento. Ele chama Dicionário de Teologia do Novo Testamento, conhecido como Kittel. Kittel. Ele foi traduzido agora para o português em edição condensada. São dois volumes que condensam 10 volumes. É o maior e principal dicionário para o estudo do Novo Testamento grego e para a exegese, produzido no mundo alemão, e que se tornou uma obra de referência para toda a teologia no mundo todo. É o chamado Dicionário Kittel. São 10 volumes. E ele foi condensado em 2 volumes, que está em português. E isto aqui eu tirei dele, então, dessa edição em português, que é a análise do verbete chamado pneuma. Ora, pneuma é a palavra no grego para espírito. Espírito. E a Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, seguiu esse mesmo padrão de vocabulário. O espírito, no Antigo Testamento, foi traduzido, então, para a palavra pneuma, no grego. E aí, então, vêm os derivados, né? Pneumáticos, pneu, empneu, pnoe, ekpnoe, teopneutos, são os derivados da palavra pneuma, espírito. Então, é uma análise que esse dicionário faz muito extensa e muito criteriosa a respeito da etimologia dessa palavra. Então, qual é o significado do termo no mundo grego? Qual é, aqui, está indo devagar, o conceito grego de pneuma no Novo Testamento? Espírito ou pneuma no Antigo Testamento. Então, aqui vai agora para o hebraico, né? Ruá. Ruá é a palavra hebraica para espírito. Então, agora vai tratar do significado dessa palavra no Antigo Testamento. Depois vai tratar no judaísmo antigo. Como é que o judaísmo, nos dias de Paulo, de Jesus, usava esse termo e conceituava o espírito. Depois, no judaísmo helenístico, que é aquele judaísmo que fez a tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta. O judaísmo palestino, que é o judaísmo dos dias de Jesus ali na Palestina. Aquelas escolas como dos fariseus, dos saduceus, Gamaliel, como é que eles tratavam a palavra, o vocabulário? Olha como é extenso isto. Desenvolvimento em direção ao conceito de espiritual, o ser pneumático, o espiritual, no gnosticismo. Isso aqui
não é o central para nós. O gnosticismo foi um movimento religioso impactante no primeiro século. E aí vem o Novo Testamento, a análise de Marcos, Mateus, o Evangelho de João, as cartas, e, enfim, é uma análise extensa. Eu queria que vocês corressem os olhos nisso. A interpretação de Paulo, como é que Paulo interpreta, ou como é que ele aplica esta noção de espírito nas suas cartas, não é? A relação entre espírito e carne, espírito e lei, o espírito e Cristo, e assim por diante. Aqui entra a questão do pneumatikos, lá de 1 Coríntios, capítulo 12 a 14, Evangelho de João. Bem, vocês têm aí, então, um tratamento assim muito extenso, científico, a respeito da etimologia, os significados, a semântica, não é? Desta palavra. É claro, a gente estuda a palavra para compreender, então, o aspecto linguístico, para depois ir para a doutrina. A doutrina é um segundo passo. Você faz a exegese e depois você faz, então, o estudo da doutrina, para saber o que significa isto dentro da teologia cristã, para a doutrina cristã, para a nossa fé cristã. Tá bem? Bom, o texto está aí com vocês. Eu vou deixar, então, agora vocês trabalharem isso, tá bom? Alguma pergunta? Por favor, agora. Vamos deixar para a próxima aula. O ideal é vocês darem uma olhada nos textos, anotarem as dúvidas, e aí a gente, na próxima aula, trabalha isso. Tá bom? Pastor, seus Ok. netos estão me esperando. Feliz aniversário, Amém, senhor. Eu já estou escutando o barulho dos pratos ali, viu, João Luiz? Pastor, feliz aniversário para o senhor, hein? Tudo de bom. Valeu, obrigado, Ramon. Professor, boas festas aí, professor. Tranquilo. Tá bom, desculpa aí o transtorno. Tranquilo, vai festejar com o Um abraço para vocês, até a próxima. Pessoal, tchau, colega. Hoje é seu dia, professor. Boa noite a todos, um abraço. Obrigado, obrigado. Boa noite. Boa noite, com Deus. Hoje que o Aleph resolveu abrir o vídeo, tá vendo? Acabou a aula, né, professor? Acabou a aula. Tá certo. Abraço para vocês. Abraço, Davi. Abraço, professor.